Romanos capítulo 15, versículo de número 4. Tudo quanto outrora foi escrito foi para o nosso ensino, a fim de que pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Todo o ensino da palavra de Deus e toda a instrução que encontramos nas Escrituras, apresentando para nós os princípios, os estatutos, decretos de Deus, visam nos fazer ter uma vida pautada na verdade, verdade que não pode ser vencida. Jesus Cristo disse em João capítulo 10, versículo 35, que as Escrituras elas não podem falhar, de modo que ouvir as Escrituras, prestar atenção, colocar o seu coração em estado de quebrantamento diante do ensino do Evangelho e de toda a palavra dos profetas e das cartas dos apóstolos, é um modo de estar sendo alimentado em esperança pelo consolo que as Escrituras nos oferecem em todo o tempo, durante toda a nossa trajetória de vida. Ou seja, a palavra de Deus traz consolo e traz esperança. A palavra de Deus, ela não pode falhar jamais. Jesus Cristo disse em João capítulo 5, versículo 39, que nós devemos examinar as Escrituras, porque nós pensamos e acreditamos ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam a respeito de Jesus. Quando você ouve a palavra de Deus, quando você ouve o ensino de Jesus por meio dos profetas, por meio das cartas dos apóstolos, por meio dos evangelhos, você está sendo ministrado por Deus em um caminho muito precioso, um caminho excelente. Por isso que o apóstolo Paulo diz na sua carta aos gregos de Tessalônica, na 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20, que nós não devemos desprezar as profecias. Não despreze aquilo que foi predito pelos profetas, pelos apóstolos e pelo próprio Jesus, porque isso é vida, e isso foi deixado para nós em forma escrita, justamente para nos alcançar e nos conduzir em uma intimidade, em um despertamento, em um desejo verdadeiro de conhecermos a Deus, a Jesus, e entendermos a nossa própria existência e os porquês da vida. É claro que isso é gradativo, cada vez mais crescemos e vamos aprendendo as verdades do Senhor nosso Deus. Eu e você estamos em constante crescimento, em constante evolução, desde que aceitemos sermos tratados, sermos edificados, sermos exortados, sermos consolados pela verdade de Deus, desde que tenhamos tomado a decisão de pensarmos bem. O sábio diz em Provérbios capítulo 4, versículo 18, que o justo, ele é como a luz da aurora, e ele vai brilhando, 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 até tornar-se um dia perfeito. O plano de Deus para nós é um constante aperfeiçoamento, para que todas as coisas que acontecem na nossa vida, de alguma maneira tenhamos a habilidade, a graça, o dom de Deus de extrairmos coisas que façam parte do nosso aperfeiçoamento, sejam nos dias bons, sejam nos dias maus, nos dias turbulentos ou nos dias calmos. A palavra de Deus, ela tem essa eficiência e tem esse poder de nos aperfeiçoar, porque Deus tem nos chamado para dia após dia irmos brilhando a sua luz. Por isso a palavra de Deus. E eu quero deixar uma palavra de Deus para você que no ponto. Essa introdução já é intencionalmente para te edificar, para te chamar, te convocar, te conduzir a amar as Escrituras, a amar a palavra de Deus. Por isso que Jesus disse, João 8,32, que quando você conhece a verdade te liberta. Ela quebra algemas invisíveis que você não podia notar. Ela despedaça o cárceres, ela quebra fortalezas que você não imaginava que estavam lhe submetendo e o controlando com influências bastante sutis. Por isso, conhecer a verdade é muito importante. Como eu disse lá em João 5,39, conhecer as Escrituras, examinar a palavra de Deus, conhecer a verdade é conhecer Jesus, porque Ele é a verdade. Ele é a verdade. Ele faz com que todas as coisas se converjam para Ele. E Ele é aquele que representa o Amém. Ou seja, o que é santo permanece, o que não é santo
é eliminado. O que é do Espírito de Deus, isso traz paz, traz longanimidade, traz benignidade, mansidão, bondade, amor, alegria, como diz lá em Gálatas capítulo 5, no versículo 22. Agora, o que não é Espírito de Deus é espírito mau, é espírito imundo, é natureza pecaminosa, e é o que diz Gálatas capítulo 5, no versículo 17 e 18, quando diz que aquilo que é obra da natureza decaída, pecaminosa, são as facções, assassinatos, roubos, mentiras, prostituição, adultérios, iniquidades e todo tipo de males. Males esses que não podem fazer parte de alguém que tem o governo do Espírito, o governo do reino de Deus. Então eu quero deixar uma dica para você aqui de uma palavra que vai te edificar. Que isso não pode nos incomodar. E se nos incomoda, nós temos que romper. Que é o que disse Paulo em Gálatas, no capítulo 4, no versículo 16, quando ele disse assim, para os Gálatas, para os irmãos que se reuniam naquele lugar. E essa palavra é universal e ela fala hoje a nós aqui no Brasil, a você que está aí nos Estados Unidos, vocês meus irmãos, meus amigos por todo o mundo. Em todos os estados, em todas as cidades, em todos os locais. Vocês não são esquecidos por nós, em nossas orações, vocês sempre estão presentes. A igreja de Jesus espalhada por toda a terra está sempre presente. Aqueles que têm um credo diferente, vocês fazem parte das nossas orações. Paulo disse àqueles queridos que se reuniam em Gálatas, e essa palavra é atual para nós hoje, ele disse assim: porventura tornei-me vosso inimigo por vos dizer a verdade? Paulo estava fazendo uma afirmação com uma indagação. Então, quando eu vos digo a verdade, vocês me consideram um inimigo, um opositor? Porque a minha palavra traz desconforto para vocês? Porque falar de Jesus Cristo que vos liberta, para que vocês o conheçam, para serem libertos, vos traz desconforto? Muitas pessoas se sentem ofendidas, se sentem perturbadas, se sentem incomodadas e até tratam as pessoas que vos falam a verdade, falam da verdade de Deus, como antagônicos. E isso mostra o nível de ignorância e de falta de percepção espiritual da realidade e da bondade para consigo mesmo. O pregador John MacArthur, pastor MacArthur, ele disse que agora chegou o momento de deixarmos que as pessoas se ofendam com a verdade, porque passam a vida toda ofendendo a Deus. Por que não serem ofendidas agora pela verdade? Porque elas não podem fazer nada contra a verdade. 2 Coríntios 13, versículo 8, diz que nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Então, você precisa se posicionar e saber, quando alguém me fala a verdade, ela me incomoda? Eu trato a verdade como inimigo? Primeiro ponto. E eu trato aqueles que me falam a verdade como inimigos? Uma amiga minha do Rio de Janeiro, muito querida, me disse assim: pastor Alex, eu te conheço há tantos anos, e você me machuca às vezes com as palavras duras que eu vejo que leio dos seus escritos, mas eu me sinto tão amada com essas palavras, porque elas sempre mexem comigo e me colocam para pensar. Essa é a intenção de Deus, de Jesus e da verdade. Isso não é mérito meu, é as escrituras sendo apresentadas. A palavra é essa espada que toca no nosso coração, que nos rasga. É como diz Hebreus 4, versículo 12. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Ela é cortante, ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes, capaz de dividir corpos, juntas e medulas, alma e espírito, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração humano. Então ela estava dizendo algo que é de cunho espiritual agindo nela, e que ela se sentia até mesmo ofendida e achava dura aquela palavra, mas ela se sentia amada, porque esse é o propósito do amor: desconstruir aquilo que parecia ser verdade, mas é meia verdade, ou é uma mentira inteira, porque uma meia verdade é uma mentira completa. Então o evangelho, ele vai te confrontar, mas porque te ama Jesus e te chamar. E os pregadores, os pastores, os líderes, os homens de Deus, quando eles vos apresentam o evangelho de Jesus, segundo o próprio evangelho, não segundo o evangelho de mim mesmo, mas o evangelho de Cristo, ele está te amando, liberando a palavra, sendo um canal, sendo um instrumento da verdade de Deus. Então fica aqui essa palavra: quando alguém vos diz a verdade de Deus, do evangelho, não é porque ele é teu inimigo, é porque ele te ama. É porque Deus está te amando e usando esse instrumento, esse agente portador de boas novas para alcançar a sua vida, de maneira que você possa evoluir, você possa ser aperfeiçoado, para entender as coisas na vida, como esses dias difíceis que estamos enfrentando. Como um amigo meu agora, o Gutenberg, me mandou notícias dos Estados Unidos da América, me mostrando lugar
até onde eu vivi, conheço bem, e ele mostrando a dificuldade dos imigrantes na questão de alimentação, o desespero, a falta de amparo, a falta de conhecimento necessário para saber lidar de maneira emocional, de maneira sentimental e equilibrada com a dificuldade que enfrentam nos Estados Unidos, em Nova York e em New Jersey. E ele mostrou lá filas, e eu vi também pessoas muito abençoadas, como a Joana, dona do restaurante lá, do Barbecue Colônia, oferecendo alimento, frangos, muita comida, uma atitude altruísta maravilhosa, de quem tem Jesus no coração. Alguém que quer servir a Deus verdadeiramente. Então eu louvo a Deus por esses irmãos, por vocês aqui no Brasil que se compadecem com o irmão da direita, com o irmão da esquerda, não importando as diferenças que vocês possam ter espirituais, filosóficas, sociais, não importa isso, importa é que aquele que abre o coração para ouvir a verdade do Evangelho de Jesus, ele tem essa metanoia, essa transformação, essa mudança radical na sua vida, e ele começa a se conscientizar de que importar consigo mesmo é se importar com o outro também, a começar dos seus. Como diz Paulo a Timóteo, o pastor. De pastor para pastor. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Aquele que não cuida dos seus parentes, dos seus familiares, dos da sua casa, é pior do que o incrédulo e negou a fé. Então, vamos ter a consciência familiar, vamos ter a consciência social, com irmãos, com amigos, vamos ter a consciência de comunidade de fé, da fé em Jesus. Por isso, não ignore a verdade por causa de nenhum capricho. Não ignore a verdade se você sente que ela esmaga algumas ações que você tem tido. Meus amados, queridos de Deus, esta é a hora de nos voltarmos para a sabedoria de Deus e do seu Evangelho. Aprenda essas verdades das Escrituras, porque elas serão auxílio para a sua vida inteira. E eu encerro dizendo que a discípula de Jesus, a serva de Deus, uma pregadora do Evangelho, me disse aqui ainda há pouco, minha irmã e minha amiga Ali. Nós conversávamos e ela falando comigo, e eu lhe dei uma palavra de Deus. E eu considerei que a palavra dos meus lábios saiu de maneira dura, mas era cheia de amor. E eu esperando sempre que não seja a minha palavra algo que se torne peso, mas que ela seja consolo, porque as Escrituras querem consolar. E ela me respondeu sem eu falar coisa alguma, ela falou assim: eu entendo perfeitamente as palavras que você me disse. Ela mostrou maturidade espiritual grandiosa e me disse assim: essas palavras não foram duras, essas palavras foram uma bênção para a minha vida, para me auxiliar. Espero que essa palavra também seja uma bênção para a sua vida. Deus abençoe você em nome de Jesus. Oremos uns pelos outros, oremos pelas nações, oremos pelo nosso país, oremos pela nossa casa, pela nossa família, pelo nosso lar. Deus é poderoso para prover todas as coisas na vida daqueles que buscam a Deus. Lembre que Deus tem provido todas as coisas, até para quem demonstra ódio por Ele, para aqueles que duvidam que Ele seja, que Ele é. Até a criatura se aproveita da bondade de Deus. Então saibam que o que os homens escolherem do mal é porque eles zombam de Deus, e as consequências elas vêm. Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz que tudo aquilo que o homem semear, isso também lhe colherá. E o versículo 8 diz: o que semeia na carne, da carne colherá a corrupção. O que semeia na carne, mas o que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Que seja esse você. Esse é meu convite com muito amor por você, com muita vontade de que você conheça o Evangelho e a Palavra, e não pense que isso é um eufemismo, ou uma utopia, ou uma quimera, ou um desejo religioso. Eu não tenho nenhuma vontade e desejo de levar você a seguir um credo religioso, mas eu tenho toda a vontade, o chamado do meu coração, um arde, queima com o coração em chamas, de que você, em nome do Senhor Jesus, o conheça. Conheça a Deus, conheça a verdade e não se sinta ofendido. Gálatas 4, versículo 16. Tornei-me vosso inimigo por dizer a verdade? Tenho certeza que se você for sincero, saberá que não. Deus te abençoe em nome de Jesus, você e sua casa. Um beijo gigante.